Boa noite. Boa noite. O governo indica o novo Procurador-Geral da República. Augusto Aras não estava na lista dos eleitos pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Investigações mostram que o então assessor Fabrício Queiroz demitiu uma funcionária para evitar vinculação de Flávio Bolsonaro com um miliciano. O presidente Jair Bolsonaro veta 36 pontos da lei contra o abuso de autoridade. 16 dias depois de renunciar, o primeiro-ministro Giuseppe Conte forma um novo governo na Itália. E você vai rever as transformações no mercado de trabalho no Brasil, registradas em 50 anos de reportagens. O Jornal Nacional está começando. Desde que o presidente do STF, Dias Toffoli, barrou o uso de informações detalhadas do antigo COAF sem autorização prévia da Justiça, a polícia e o Ministério Público paralisaram investigações sobre lavagem de dinheiro em pelo menos 12 estados. Além da Lava Jato, alguns desses inquéritos envolvem facções criminosas e milícias. A decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal há menos de 2 meses atingiu investigações em todo o país. O Jornal Nacional confirmou que existem inquéritos parados sobre lavagem de dinheiro no Rio, em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Ceará. O Ministério Público do Ceará paralisou 44 investigações por causa da decisão do Supremo. São crimes contra a administração pública e outros envolvendo facções criminosas. No Rio, um levantamento publicado pelo G1 mostra que pelo menos 140 inquéritos da Polícia Civil estão engavetados e mais 40 sendo analisados. Em julho, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações que usaram, sem autorização judicial, dados do COAF, da Receita Federal e do Banco Central. A decisão vale até o julgamento definitivo previsto para o dia 21 de novembro. O ministro Dias Toffoli atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL. No fim do ano passado, um relatório do COAF, que passou a ser chamado de Unidade de Inteligência Financeira, apontou movimentações suspeitas nas contas de 74 funcionários e ex-funcionários da Assembleia Legislativa do Rio. Entre eles, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. Aqui no Rio, entre os inquéritos parados, está o que investiga as movimentações financeiras feitas pelo policial militar reformado Rony Lessa. Ele foi preso como o principal suspeito de ter executado a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O Departamento de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Rio analisava as transações bancárias de Lessa para saber se ele recebeu quantias suspeitas na época do assassinato. Já a outra investigação da Delegacia de Homicídios para saber quem são os mandantes do crime continua. Rony Lessa também é réu por tráfico de armas. Pelo menos 2 acusados pela Lava Jato do Rio já conseguiram a suspensão de processos com base na decisão de Dias Toffoli. No mês passado, o ministro Gilmar Mendes atendeu a um pedido da defesa de Lineu Martins, ex-assessor do Departamento de Estradas de Rodagem e de um ex-conselheiro de uma construtora, Alex Sardinha da Veiga, ambos investigados por corrupção. Este ano, antes da decisão de Dias Toffoli, a Polícia Civil do Rio já tinha conseguido o sequestro de 52 milhões de reais em bens de contraventores, milicianos e traficantes, além de dinheiro desviado de cofres públicos. O advogado de Rony Lessa disse que ainda não recebeu nenhuma intimação para depor em investigação por lavagem de dinheiro. O advogado de Fabrício Queiroz afirmou que as investigações foram paralisadas pela inexistência de um simples requerimento judicial determinado em lei para a obtenção das informações. A defesa do senador Flávio Bolsonaro disse que a decisão de Dias Toffoli corrige excessos que ocorriam no Brasil e que só se pode quebrar o sigilo bancário de um cidadão se houver permissão da Justiça. Investigações do Ministério Público do Rio mostram que o então assessor Fabrício Queiroz demitiu uma funcionária do gabinete de Flávio Bolsonaro para evitar uma vinculação entre o então deputado e um miliciano.
Fabrício Queiroz mandou uma mensagem de texto para a funcionária do gabinete no mesmo dia em que a investigação sobre a movimentação financeira dele ficou pública, 6 de dezembro de 2018. Um relatório do COAF apontou que Queiroz movimentou de maneira suspeita R$1.200.000 no período de um ano. O Ministério Público do Rio passou a investigar se ele arrecadava parte dos salários de outros funcionários do gabinete e repassava para Flávio Bolsonaro, numa operação conhecida como rachadinha. O jornal O Globo revelou os diálogos entre Fabrício Queiroz e a ex-funcionária hoje. Queiroz exonerou Daniele Mendonça Costa da Nóbrega, do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, na Alerj, e explicou que o motivo era a investigação. Daniele da Nóbrega tinha sido casada com Adriano Magalhães da Nóbrega, conhecido como Capitão Adriano, e apontado como chefe de uma quadrilha de milicianos na zona oeste do Rio. A reportagem diz que durante a conversa, Queiroz pediu a Daniele que evitasse usar o sobrenome do ex-marido. Ela respondeu que não usava mais. A íntegra da conversa foi extraída do celular de Daniele. O Ministério Público do Rio apreendeu o aparelho em janeiro deste ano, durante uma outra operação contra milicianos acusados de homicídios e cobranças ilegais de moradores. Um dos mandados de prisão na época era contra o capitão Adriano Nóbrega, que continua foragido. O capitão respondeu a inquéritos por ligação com a contravenção, extorsão e envolvimento com a máfia de caça-níqueis. Em 2014, foi expulso da polícia. Flávio Bolsonaro já homenageou o capitão Adriano 2 vezes. Na moção de louvor em 2003, Flávio escreveu que o policial militar desenvolvia sua função com dedicação e brilhantismo. Em 2005, Adriano recebeu a maior honraria do Estado, a Medalha Tiradentes. Na época, ele estava preso pela morte de um guardador de carros. Adriano chegou a ser condenado a 19 anos de prisão. Em relação à homenagem a Adriano da Nóbrega, Flávio Bolsonaro disse em janeiro que sempre atuou na defesa de agentes de segurança pública e que já concedeu centenas de outras homenagens. O advogado de Flávio Bolsonaro disse que a informação sobre Fabrício Queiroz e a ex-servidora não procede. No período citado pela reportagem do jornal O Globo, todos os servidores estavam em processo de demissão, já que o parlamentar não continuaria como deputado da Alerj. O advogado diz ainda que a assessora citada estava separada há 5 anos, o que mostra a tentativa de ilação com o gabinete do senador. A defesa de Fabrício Queiroz confirmou que houve a troca de mensagens entre ele e a ex-funcionária. Afirmou que os diálogos tinham como objetivo evitar que se criasse qualquer suposição espúria de um vínculo entre Queiroz e a milícia. A defesa diz ainda que Daniele foi convidada a participar do gabinete de Flávio Bolsonaro em razão do trabalho social relevante que exercia num centro espírita. E que, neste momento, qualquer fato é distorcido para tentar revelar algo supostamente ilícito, quando, na verdade, segundo a defesa, só houve trabalho sério, honesto e comprometido. O Jornal Nacional apurou que a exoneração de Daniele foi publicada no Diário Oficial no dia 13 de novembro, 3 semanas antes dessas conversas, e que o último salário dela foi de R$ 2.500. O jornal O Globo afirma que nas mensagens, Daniele se mostrou insatisfeita com a perda do dinheiro e que Queiroz escreveu, então, que não ia tratar desse assunto por telefone. Sobre a movimentação de R$ 1.200.000, a defesa de Fabrício Queiroz disse que isso é fruto da entrada e saída dos salários dos salários de Queiroz e da família que ficavam sob custódia dele. Nós não conseguimos contato com as defesas de Daniele da Nóbrega e Adriano Magalhães da Nóbrega. O presidente Jair Bolsonaro vetou